Você sente ansiedade com frequência? Ou já teve algum ataque de pânico? Se a resposta for sim, esse vídeo pode te ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Agora, se você é uma pessoa que não suporta ou não gosta de ouvir a verdade, esse aqui não é um canal para você. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e ataques de pânico de uma forma diferente da que você costuma ouvir por aí. A gente vai entender o que realmente acontece no seu corpo durante um ataque de ansiedade ou pânico. A gente vai ver o que a neurociência explica sobre isso. Vamos olhar pela visão da psicossomática, entendendo quais emoções estão por detrás. E vamos ver também o que a medicina tradicional chinesa e o taoísmo têm a dizer sobre essa condição. O Tao não explica, ele resolve. Eu sou Eurico Merhori, o seu terapeuta online favorito. Fluir da vida. A ansiedade e os ataques de pânico são muito mais que coisas da sua cabeça. Eles têm uma base física, emocional e energética. Quando você entende isso de forma mais profunda, fica muito mais fácil lidar com esses momentos, principalmente prevenir que eles aconteçam novamente. Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma clara e honesta o que acontece no seu corpo durante um ataque de ansiedade ou pânico, qual a relação entre o sistema nervoso e essas crises de ansiedade, o que a psicossomática revela sobre emoções envolvidas e como o Tao vê essa desarmonia e o que ele propõe para você poder se equilibrar. Se você vive com ansiedade ou já passou por ataques de pânico, fica até o final desse vídeo. Esse vídeo pode te trazer uma compreensão nova sobre o que você está sentindo. Vamos começar? Vamos entender a resposta do sistema nervoso. Começar entendendo o que realmente acontece no seu corpo quando surge uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico. Quando você passa por uma situação que o cérebro interpreta como perigosa, mesmo que na realidade não exista perigo, ele ativa um sistema chamado sistema nervoso simpático. Esse sistema é responsável pela resposta de luta ou fuga. Ele foi criado para te proteger em situações de risco real, como se um animal selvagem estivesse te atacando. Quando esse sistema é ativado, várias coisas acontecem ao mesmo tempo no seu corpo. O coração começa a bater mais rápido e com mais força, a respiração fica mais rápida e superficial. Os músculos tensionam, prontos para reagir. A nossa digestão é interrompida porque o corpo entende que não é hora de digerir comida e o cérebro fica em estado de alerta máximo, buscando possíveis ameaças. E tudo isso acontece em questão de segundos. Por isso que durante um ataque de pânico a pessoa sente o coração acelerado, falta de ar, tontura, suor, tremores, sensação de aperto no peito e muitas vezes o medo intenso de que vai morrer ou que vai enlouquecer. O ataque de pânico não é falta de controle. Ele é o sistema de sobrevivência sendo ativado sem necessidade. O problema é que na ansiedade e nos ataques de pânico, esse sistema de alarme é ativado sem que exista um perigo real. O cérebro interpreta situações do dia a dia como ameaças e dispara essa resposta de emergência. E com o tempo, o corpo começa a viver em um estado de alerta quase que constante. Isso cansa o sistema nervoso e deixa a pessoa mais sensível a novos ataques. No próximo bloco, vamos entender o porquê o cérebro age dessa forma. A gente vai ver também o que a neurociência explica sobre o funcionamento da ansiedade e o porquê algumas pessoas desenvolvem ataques de pânico enquanto outras não. A explicação da neurociência sobre ansiedade e ataques de pânico. Agora a gente vai entender o que acontece no seu cérebro durante a ansiedade e os ataques de pânico. Lá dentro do seu cérebro existe uma estrutura chamada amígdala. Ela funciona como um sistema de alarme de emergência. A amígdala tem a função de proteger você. Ela analisa tudo que está acontecendo ao redor e decide se existe algum perigo. O problema é que a amígdala é muito rápida, mas nem sempre ela é precisa. Ela acaba reagindo antes mesmo do cérebro racional, o córtex pré-frontal, conseguir analisar a situação com mais calma. Por isso, em
pessoas com ansiedade, a amígdala começa a disparar o alarme mesmo quando não existe um perigo real. Uma mensagem no celular, um compromisso marcado, uma conversa que não flui bem ou até mesmo um pensamento ruim já pode ser interpretado como uma ameaça. Quando a amígdala dispara, ela envia um sinal de emergência para o resto do corpo. E é exatamente nesse momento que surgem os sintomas físicos: coração acelerado, falta de ar, suor, tremores e sensação de pânico. O ataque de pânico não é drama, é o seu cérebro antigo agindo como se estivesse em perigo de vida. Mas com o tempo, o cérebro vai criando um padrão. Ele aprende que determinadas situações, lugares ou sensações no corpo são perigosas. Aí começa a aparecer o medo de sentir medo, o que piora ainda mais o quadro. Mas outro ponto importante é que o sistema nervoso fica desequilibrado. A parte que deveria acalmar o corpo, o sistema nervoso parasimpático, ela fica enfraquecida, enquanto a parte que ativa esse alarme, que é o sistema nervoso simpático, fica hiperativa. Por isso, muitas pessoas sentem que não conseguem desligar. A ansiedade, mesmo quando estão em casa, descansando ou fazendo algo que gostam. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a parte emocional. A gente vai entender quais sentimentos e padrões emocionais mais contribuem para o desenvolvimento da ansiedade e dos ataques de pânico. O que a psicossomática revela por detrás desses sintomas? Agora, a gente vai falar sobre a parte emocional, que muitas vezes é a raiz desse problema. A ansiedade e os ataques de pânico quase sempre têm uma origem emocional. O corpo não cria esses sintomas do nada. Ele está tentando comunicar algo que a mente ainda não conseguiu resolver. Uma das emoções mais presentes na ansiedade é o medo, mas não necessariamente o medo de algo específico, mas um medo mais difuso. Medo de não dar conta, medo de perder o controle, medo de ser julgado, medo de fracassar ou até medo de sentir medo. Pois é, medo de sentir medo. Quando esse medo ele fica constante, o sistema nervoso fica em estado de alerta. O corpo passa a viver como se estivesse sempre em perigo, mesmo quando está em segurança. Outra emoção muito comum é a preocupação excessiva. Pessoas ansiosas costumam viver pensando no futuro, antecipando problemas e criando cenários ruins na cabeça. Essa ruminação mental mantém o corpo em tensão constante. Existe também um padrão muito frequente, a dificuldade de expressar raiva ou frustração. E como não consegue expressar essa raiva de forma saudável, o corpo transforma essa tensão em sintomas físicos, como aperto no peito, falta de ar e sensação de pânico. Outra coisa bem comum é a sobrecarga de responsabilidade. Pessoas que se cobram demais, que sentem que tudo depende delas e que têm dificuldade de pedir ajuda, costumam desenvolver ansiedade com mais facilidade. O corpo começa a dar sinais de que está carregando um peso maior do que consegue suportar. A ansiedade não é fraqueza. Ela é o corpo pedindo para você diminuir o ritmo e olhar para o que está carregando emocionalmente. Já a psicossomática, ela mostra que os ataques de pânico muitas vezes surgem quando a pessoa chega no limite emocional. É como se o corpo dissesse: eu não aguento mais viver nesse estado de tensão, algo precisa mudar. No próximo bloco, vamos olhar para a ansiedade pela visão da medicina tradicional chinesa e do taoísmo. Vamos entender quais órgãos são mais afetados e como o Tao propõe trabalhar essa desarmonia de uma forma muito mais profunda. O que a medicina tradicional chinesa revela sobre essa desarmonia? Agora vamos olhar para a ansiedade e os ataques de pânico pela visão da medicina tradicional chinesa e do taoísmo. Na medicina tradicional chinesa, a ansiedade não é vista apenas como um problema do cérebro. Ela é entendida como um desequilíbrio energético que envolve principalmente o coração e o fígado. O coração abriga o Shen, que é o espírito, segundo a medicina tradicional chinesa, a mente e as emoções. Quando o Shen está agitado ou perturbado, a pessoa sente ansiedade, inquietação, insônia e, em casos mais intensos, o ataque de pânico. Mas o fígado também tem um papel muito importante e ele é responsável pelo fluxo livre das nossas emoções. Quando existe muita irritação, frustração ou raiva guardada, o Qi, que é a nossa energia vital,
do fígado fica estagnado, ou seja, fica parado. Essa estagnação gera calor e sobe pelo corpo, o que pode causar sintomas como aperto no peito, falta de ar e sensação de pânico. Estão conseguindo assimilar neurociência, psicossomática e a medicina tradicional chinesa? No Tao, a ansiedade muitas vezes é o Shen agitado e o Qi do fígado preso. Além disso, a preocupação excessiva também enfraquece o nosso baço. Quando a pessoa vive remoendo problemas e antecipando o pior, o baço ele acaba perdendo a força. Isso gera mais fadiga mental, dificuldade de concentração e uma sensação constante de peso no corpo. O medo também está presente aqui, especialmente nos ataques de pânico. O medo profundo afeta os rins, que são a nossa base energética. Quando os rins estão fracos, a pessoa sente mais insegurança, medo de perder o controle e o que alimenta ainda mais os ataques de pânico. O taoísmo vê a ansiedade como um sinal de que o fluxo natural da energia está comprometido. Em vez de lutar contra os sintomas, o taoísmo propõe restaurar o equilíbrio entre os órgãos e acalmar o Shen. A ansiedade não é o inimigo. Ela é o corpo pedindo para você voltar ao fluxo e diminuir o que está deixando preso. No próximo bloco, a gente vai falar de forma prática. A gente vai ver que o taoísmo sugere para acalmar o Shen, mover o Qi do fígado e fortalecer a nossa base emocional, para que a ansiedade perca força com o tempo. Mas o que o taoísmo sugere para acalmar o Shen e restaurar o fluxo? Agora vamos falar da parte prática. O que você pode começar a fazer no dia a dia para ajudar a ansiedade e os ataques de pânico? O taoísmo não propõe que você lute contra a ansiedade. Ele propõe que você restaure o equilíbrio do seu sistema energético. A primeira e mais importante atitude é acalmar o seu Shen. O Shen é o espírito do coração. Quando ele está agitado, a ansiedade aumenta. Mas para acalmar ele, é fundamental reduzir a agitação mental. E isso significa diminuir o tempo que você passa aí no seu celular, especialmente à noite antes de dormir. E você tem que criar momentos de silêncio durante o dia. Uma outra prática poderosa é trazer a atenção para o seu próprio corpo. A ansiedade vive muito na cabeça. Quando você sente que está começando a ficar ansioso, você traz conscientemente a atenção para a respiração ou para as sensações do corpo. Isso ajuda a tirar o Shen do estado de alerta e a ancorar você no momento presente. Mas para mover o Qi do fígado, que costuma estar estagnado na ansiedade, é importante expressar as emoções de forma saudável. Não estou falando para você sair aí gritando com alguém, mas direcionar a raiva para um lugar certo, especialmente quando você quer conquistar alguma coisa. E também pode ser escrever o que está sentindo, conversar com alguém de confiança, praticar atividade física ou até chorar quando precisa. O que o fígado não suporta é aquela emoção presa. Outra mudança importante é reduzir a preocupação excessiva. A preocupação constante enfraquece o baço e mantém o corpo em tensão. Quando você perceber que está remoendo um problema, tenta fazer uma simples pergunta. Isso que eu estou pensando e remoendo agora está acontecendo nesse momento ou é só na minha mente? O taoísmo também recomenda fortalecer a base energética, que são os rins. Para isso, priorize o seu descanso. Durma mais cedo, evite ficar muito tempo acordado à noite e tente manter uma rotina mais estável. Pessoas muito ansiosas costumam viver lá no futuro. Voltar para ritmos mais regulares ajuda a acalmar o sistema. E por fim, pratique o Wu Wei nas pequenas coisas do dia a dia. Isso significa fazer as coisas com mais presença e menos cobrança. Em vez de fazer tudo correndo e ficar se cobrando, tenta fazer atividades com mais calma e mais consciência. Isso reduz a tensão interna que alimenta a ansiedade. A ansiedade não diminui quando você luta contra ela. Ela diminui quando você cria condições para o seu sistema nervoso relaxar. E no próximo bloco vamos fechar esse assunto. Vamos falar sobre como você pode transformar a relação com a ansiedade a longo prazo e o que esperar desse processo de equilíbrio. Bom, vamos fazer um fechamento com esperança e consciência. Chegamos ao final desse vídeo. Durante esse tempo, nós olhamos para a ansiedade e os ataques de pânico de forma mais profunda. Não apenas como um problema que precisa ser controlado ou combatido, mas como um sinal do corpo. Vimos que a ansiedade não é apenas coisa da sua cabeça. Ela tem uma base fisiológica
emocional e energética. O cérebro ativa o alarme de emergência, o sistema nervoso fica desequilibrado e o corpo entra em estado de alerta constante. Vimos também que, segundo tal, a ansiedade está muito relacionada ao Shen agitado, ao fígado estagnado e à base energética enfraquecida. A ansiedade não é sua inimiga, ela é o seu corpo pedindo para você voltar ao equilíbrio. O maior convite que o tal faz para quem vive com ansiedade é simples, porém poderoso. Parar de lutar tanto contra ela e começar a criar condições para o sistema relaxar. Isso significa reduzir a agitação mental, expressar melhor as suas emoções, diminuir o controle excessivo sobre a vida e tratar a si mesmo com muito mais gentileza. Mas tenho que te falar a real, a ansiedade ela não some do dia para a noite, mas ela vai perdendo força. Quando você começa a viver com mais presença, mais confiança e menos tensão interna, você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto a olhar para dentro com muito mais honestidade e compaixão. Bom, vamos lá. Se esse vídeo te trouxe alguma clareza ou alívio, deixa aqui nos comentários o que mais ressoou com você. Já salva esse vídeo para assistir novamente quando você precisar e lembrar. E se você quer continuar nessa jornada de autoconhecimento e equilíbrio emocional, já ativa o sininho. E lembre-se, você não está quebrado por sentir ansiedade. Você só está sendo chamado para viver de uma forma mais leve e mais verdadeira. Porque o tal não explica, ele resolve. Eu sou Eurico Merhori, obrigado por ter ficado até o final. Cuida bem de você. Até o próximo vídeo.